Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo, essa live é gravada no Instagram e depois já para o YouTube. E o nosso convidado de hoje é Antônio Gabriel, repórter do Discreto de Ouro da Rádio Jornal. Gosto muito do trabalho dele, vamos conhecer mais o trabalho dele, algumas opiniões dele também. Pode se apresentar aí, Antônio. Fala pessoal, Antônio Gabriel, repórter da Rádio Jornal. Acho que Nivaldo já falou muita coisa. Algum tempo já no meio esportivo, do jornalismo esportivo, não tanto tempo assim, né? Muita gente não faz ideia, por exemplo, da idade, né? Hoje o trio da Rádio Jornal é um dos mais novos, assim, de idade da história. Eu sou o mais novo, eu tenho 23, vou fazer 24 agora em outubro. Muito novo. Tive a oportunidade, né, de integrar o grupo, integrar a equipe muito cedo. E estamos aí, né? Desde então. Acho que quando você veio conversar comigo sobre a live, perguntou por onde eu passei já de carreira, e aí eu até perguntei, disse, não, no jornalismo esportivo ou de uma maneira geral? Porque se for de uma maneira geral tem muita coisa. Mas no esportivo são alguns, né? Eu passei pela Folha, passei pela RCE, né, que é uma rádio independente, uma rádio comunitária, uma web rádio, que foi que me formou na realidade no rádio, foi isso que me formou no rádio. E estamos aí hoje na Rádio Jornal, sendo moldado, fui moldado como estagiário e me deram essa oportunidade e estamos aqui até hoje. Massa. Vamos lá pro comecinho mesmo. Ixi, Na infância, você já pensava em ser jornalista? Ou você era aquele cara que queria ser jogador, mas foi vendo que não era tão bom assim e pensou, não, eu vou dar um jeito de trabalhar com futebol, mas do lado de fora. Eu acho que todo jornalista esportivo sonhou em ser jogador em algum momento, né? Eu acho que isso aí é unânime. Agora, eu sempre gostei muito de futebol. Eu sempre gostei muito de futebol. Minha família sempre gostou também, sempre discutiu. Não é aquela família futeboleira na essência, né? Que toda reunião de família estão se falando de futebol, mas assim, meu pai sempre gostou de futebol, meu avô, minha tia, meu avô por parte de mãe. Enfim, os dois lados da família sempre gostaram muito de futebol. E eu acabei pegando um pouco disso, né? Mas só que, no meu caso, eu multipliquei, né? Meu gosto, minha paixão por futebol foi multiplicada. Sei como é isso. E realmente era uma coisa que eu gostava muito, assim, desde moleque. E eu queria, de alguma maneira, viver aquilo, né? Saber como é que é aquilo, saber como é que é o dia a dia. Sempre joguei futebol, mas assim, nunca fui um craque, longe, muito longe disso, mas muito longe. Eu era um cara que é o seguinte, né? Se você, por exemplo, eu jogo uma pelada perdida hoje, mas se você botar para jogar toda semana direitinho, eu vou sair daquele zero à esquerda para ser um cara que ajuda, no mínimo. O meu nível é um cara que ajuda, entendeu? Mas não passei longe de querer jogar de fato, né? Cheguei a jogar basquete muito tempo. Basquete foi um negócio que eu joguei de verdade. Que ajudou o basquete, né? Você ajudou. Né? Eu tenho 1,87m, 1,86m por ali. Ajudou bastante. Eu achava que tinha mais de 90. Não chega tanto não. Basquete eu joguei por muito tempo. E o futebol sempre teve ali, sempre teve presente. Até que, quando eu ganhei um pouquinho mais de consciência, assim, de vida, próximo ali do vestibular, colégio, eu sempre gostei muito, sempre fui muito fascinado pelo esporte, pelo futebol, gostava muito de escrever. E aí eu disse, vou fazer jornalismo, né? Vou ver o que dá aqui. Eu sempre fui um cara muito expansivo, muito comunicativo. E eu disse, acho que é a minha área. E aí eu botei na minha cabeça uma certeza maluca de que eu queria fazer jornalismo sem conhecer muito a área, sem ler muito sobre. Isso foi me alimentando e eu fui fazer faculdade, comecei a gostar, tive a oportunidade de ir para o rádio, na web rádio, né, na RCE, sem nenhuma experiência em rádio, só experiência de ouvinte, né? Nada. E aí errei pra caramba, fiz muita besteira no ar, até acertar, né? Botar um caminho legal. E tive essa oportunidade da Rádio Jornal. Legal. Na faculdade, seu TCC já foi alguma coisa de esportes, não? Cara, foi o seguinte, quem chegou aí, Tainá Aguiar, que fez um TCC com Pedro Maranhão de Araújo sobre a Copa do Brasil 2008. Tainá faz um trabalho fantástico. Bem-vinda aí, Tainá. Ela já veio aqui também. Acompanho bastante o trabalho dela, sim. Acompanho bastante o trabalho dela, ela faz um trabalho fantástico, estou sempre de olho. A respeito, sim, do TCC, né? Você sabe que a Rádio Jornal tem um arquivo vasto de transmissões, não só do futebol pernambucano, mas também de Copa do Mundo, né? E aí meu TCC foi o seguinte, né? Eu quis contar, porque uma coisa que sempre me fascinou, isso aí é sensacional. Da mesma maneira que o jogador de futebol tem a resenha dele, né? A boleiragem dele, as histórias e tal, o jornalista esportivo também tem. Assim, história de transmissão, história de perrengue, história de
do Sereno, enfim, de um monte de coisa. Entendeu? Mas, assim, muitas dessas histórias não vão para o ar. Essas histórias ficam no dia a dia, ali nos corredores. E as histórias de Copa do Mundo são espetaculares. São sempre as melhores. E aí eu quis levar esse bastidor da Copa do Mundo Pô, sensacional, velho. Que tema podcast. massa. Aí eu fiz uma série de 3 programas. A Copa de 2010, a Copa de 2014 e de 2018. Levei as pessoas que foram cobrir essas Copas do Mundo na África, aqui no Brasil e na Rússia para o podcast, para essas pessoas contarem as histórias das coberturas, né? Nada relacionado a futebol. Assim, claro que se fala futebol, mas do dia a dia, do perrengue, da pauta, da ideia, de uma história engraçada que, claro, sempre tem. As histórias engraçadas são as que superam, assim. Eu não vou lembrar todos os participantes de cabeça, mas vamos lá. Sobre a Copa de 2010, foi a maior equipe da história do Sistema Jornal do Comércio. Eu levei Geraldo Freire para o programa, ele esteve na África. Levei Ralph de Carvalho e levei Marcelo Cavalcante. Marcelo veio aqui já também. Já veio, né? Marcelo é fantástico, Marcelo é fantástico. Uma das mentes que eu mais admiro no futebol, na nossa imprensa. Marcelo, na de 2014, Leonardo Boris, André Luiz Cabral e... Poxa, eu não vou lembrar o terceiro. Se não me engano, foi Edinaldo. Enfim. E na de 2018, Haroldo, Maciel e João, né? Que foi o trio que viajou, fora Fabiano Lopes, o operador técnico. Então, assim, meu TCC foi sobre isso, né? Graças a Deus, aprovado, tudo certo, o pessoal gostou muito. E tá até hoje, né? A rádio, inclusive, pediu esse material para reproduzir um dia. São histórias que ficam eternizadas. Sensacional. Reunir Copa do Mundo com qualquer coisa sempre vai ficar bom, velho. Pô, sempre vai ficar bom, cara. Meu sonho, eu posso morrer no dia seguinte, é fazer um jogo de Copa do Mundo. No outro dia eu posso morrer. Eu acho que a Copa do Mundo é o auge, né? Para quem trabalha com jornalismo esportivo, eu acho que Copa do Mundo é o auge, cara. É o auge, assim, é o meu sonho também, óbvio. Eu acho que eu fiz até uma live com o João Vitor durante o período mais rígido da quarentena, né? E ele tava de férias, eu fiz uma live com ele, eu disse, cara, é o auge. Eu acho que, assim, se fazer uma Copa do Mundo como jornalista esportivo, jornalista de futebol, né, sendo mais específico, é o auge. E tô com você nessa daí, é sonho. Um jogo já... Eu fiz né? Fiz de off-tube. Eu fiz mais de um, aliás. Mas, assim, de fato, no estádio, no país, no jogo, é totalmente diferente, né? Inclusive, cobertura de Copa do Mundo aqui no Brasil, você não viajando, é até um assunto que, se você quiser abordar mais na frente, você aborda. Mas a gente trabalha mais do que o pessoal que tá lá. A gente fica brincando, fica discutindo. Quem trabalha mais, quem tá aqui ou quem tá lá. Eu acho que é meio a lógica que tá tendo hoje, que eu tô fazendo a faculdade remota. Rapaz, tá muito mais trabalhosa do que quando eu ia lá, velho. Muito mais, velho. Cara. É meio assim, que a lógica que acho que porque você tá mais próximo, você sim. tá mais não, assim, disponível, né? É claro que, por exemplo, quem tá lá, tá na correria, né? Você precisa focar suas atenções 100%, no caso do repórter, é a seleção brasileira. Então, João sempre trazia uma pauta diferente, atendia demandas de outros programas da rádio, às vezes programas que não tinham nada a ver com futebol. E ele estava na correria dele. Só que aqui a gente teve a correria de quantidade de jogo. Eu lembro, esse número eu lembro até hoje. Em 15 dias, nos primeiros 15 dias de Copa, que é ali a primeira fase, você tem jogo todo dia, 3 jogos por dia. Nos primeiros 15 dias de Copa, eu fiz 17 jogos. Mais de um jogo por dia. Eu lembro que, mais ou menos no 12º, 13º jogo, minha voz sumiu. Eu fui já tava trocando o nome dos jogadores, não? Não, tava... E assim, a gente fez um estudo muito grande, né? Todos os repórteres, a gente se reuniu, passou um raio-x muito detalhado de todas as equipes, e assim, muito além daquele raio-x do jornal, né? De provável escalação, de como joga mesmo, da história do país, enfim, tudo, questão sociológica, tudo, cultural. E isso foi muito trabalhoso de se fazer. E emendou uma coisa com a outra, né? Eu acho que foram ali 45 dias em que eu não parei um segundo. E ali no 12º, 13º jogo, eu acordei gripado, doente, sem voz, e eu tinha um jogo para fazer. Haroldo era o coordenador, ele estava na Rússia, e aí eu disse, pô, deve estar na correria dele, eu não vou aperrear ele com isso, até porque não tem outro repórter. E aí eu fiz o jogo. Não sei como eu fiz até hoje, mas tá lá. Tá ótimo.
Vamos falar agora, já entramos aí na Rádio Jornal, vamos falar. Sim. Primeiro, antes de você virar repórter, você disse que foi estagiário, né? Fala um pouco sobre as funções que você fez quando era estagiário aí. Cara, na rádio? Sim, na Rádio Jornal. Na Rádio Jornal, tá, vamos lá. Eu cheguei na Rádio Jornal, eu fiz todo o processo de seleção do Sistema Jornal do Comércio, né? São algumas fases. Fiz todo o processo de seleção e na última fase, aliás, penúltima, você coloca para onde você desejaria ir, né? Sua prioridade. Não quer dizer que você vai para aquele veículo, você pode ir para o jornal, por exemplo, para um veículo oposto, mas eles vão dar prioridade ao que você quer. E aí eu coloquei rádio, né? Sabendo que eu não iria direto para o Scratch, possibilidade zero, mas eu ia estar próximo. E aí uma porta se abriria, né? E aí eu fui para fazer as redes sociais e site da Rádio Jornal. Oficialmente foi a minha função durante todo o meu período como estagiário, oficialmente. Só que... Mas extraoficialmente, né? Exatamente. Só que na prática, no dia a dia mesmo, passado um ano de redes sociais e site de rádio, passado um ano, eu já estava só no Scratch, full time no Scratch, full time no futebol. Isso gerou até uma discussão lá dentro, na época, Carlos Moraes, diretor de programação, com o Isis, que era minha chefe direta de site, dizendo, a gente precisa dele, mas o futebol também precisa. E aí, na Copa do Mundo, oficialmente, eu fui só do Scratch pelo período da Copa, para ajudar e tal. Mas, assim, na prática, eu era do futebol e minha cabeça estava no futebol. E a minha primeira oportunidade, eu fui contratado como estagiário e já fazia trabalho de pista de reportagem pela web rádio, né? E algumas pessoas da imprensa já escutavam meu trabalho, assim. E era muito engraçado, porque a gente tinha um link que no máximo aguentava 30 ou 20, no máximo 30 ou 20. E daqueles 30 sempre tinha alguém de veículo grande, escutando, só pra, sabe? Quem trabalha em rádio é secão de rádio, tá sempre escutando. Aí, quando eu cheguei na Rádio Jornal, João estava cobrindo o esporte, João Vitor estava cobrindo o esporte, e ainda meio deslumbrado com tudo, né? Primeira semana, aquela coisa. Eu estava no meu computador, fazendo matéria e tal, e João volta de um treino do esporte no CT, passa por mim, dá um tapão nas minhas costas. Tá. Eu só olhei assim para trás, não tinha trocado 2 palavras com o João ainda. Ele fez, eu sou teu empresário. Frescura, pô. Ele disse, eu fui pro treino do esporte, fulano tava sem treinar, cicrano a dúvida para jogo, mas ninguém falava do treino, só falavam de tu. Eu disse, porra, massa, né? Legal. E aí ele foi conversar com o Haroldo veio conversar comigo, então quer dizer que você faz? Eu disse, eu faço, tá, não sei o quê. Você é bom? Eu disse, rapaz, eu não tô começando, né? Ele certamente procurou ouvir algumas pistas minhas, né? E aí chegou a oportunidade de eu fazer meu primeiro jogo com o Scratch. Que foi uma 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, Atlético Pernambucano, jogo em Carpina, contra o Itabaiana. E depois de um tempo eu percebi que realmente aquele jogo existia uma demanda comercial, né, pra gente colocar um jogo no domingo, não tinha jogo no domingo, mas aquele jogo o Haroldo ali montou para me testar. Eu tive a noção depois disso. Era André Luiz narrando, João Vitor comentando, Silvério na pista de um lado e eu na pista do outro. E aí meu primeiro tempo foi horrível. Horrível. Meu primeiro tempo, o microfone tremia na minha mão. Nervoso, né, velho? Gaguejando pra caramba. Enfim, horrível, horrível, horrível. Assim, no primeiro tempo, eu terminei o primeiro tempo, eu disse, joguei pro alto minha oportunidade, ferrou, já era. E aí, no intervalo, o Silvério me chamou pra conversar, me deu R$10. Você vai ali comprar uma água pra mim e pra você. Eu disse, tá bom. Eu assim, me xingando, né? Tipo, vontade de chorar de raiva. Compramos uma água, ele tomou, eu tomei junto dele, ele senta aqui. Sentei ele, filho. Sua voz é boa, você é bom, a gente vê que você tá passando a coisa correta. Só que você tá nervoso. Isso é óbvio, né? Ele fez, olha, eu tenho 30 anos de Rádio Jornal. Na minha primeira oportunidade, antes da Rádio Jornal, eu já trabalhei em vários veículos. Você sabe disso, eu disse, sei. Eu já tinha 20 anos de rádio quando eu cheguei aqui na rádio. 10 anos de rádio, não sei. Eu já tinha muito tempo de rádio quando eu cheguei na Rádio Jornal. E a primeira vez que eu fiz um jogo, eu me tremia todinho. Eu disse, pô, mesmo, isso é sério, pô, é normal. Vá por mim que é normal. Se acostume e faça o que você sabe fazer. Faça o que você sabe fazer. Esqueça que você está segurando esse microfone. Eu disse, tá bom. Segundo tempo, eu fiz o que eu sabia no segundo tempo.
E aí eu terminou o segundo tempo e falei, pô, se não foi suficiente, aí é com o Haroldo, né? Com a avaliação do pessoal, mas fiz o que eu podia. Aí, na segunda-feira, eu fui conversar com o Haroldo, cheguei, fiquei contando as horas para o Haroldo chegar. Quando ele chegou, eu fui na sala dele, primeira pessoa que entrou, fui na sala dele. Aí ele olhou assim e falou, pô, e aí, o que é que tu achou? Eu disse, no primeiro tempo, pra esquecer, né? Ele olhou assim e fez, no primeiro tempo eu ouvi, eu disse, esse daí tem jeito não. Eita. Aí eu disse, e o segundo tempo? Ele fez, no segundo tempo parecia que tinha um substituído e entrou outro repórter. Eu disse, foi mesmo, ele foi. Ele disse, o segundo tempo eu vi um repórter que dá pra gente lapidar e dá pra ser o futuro da gente. Aí eu falei, pô, massa, né? E aí ele já começou a contar comigo pra várias coisas, chamar pra fazer um programa ou outro e tal, não sei o quê. E aí o segundo jogo foi porque Boris teve algum imprevisto, eu não lembro, e era Náutico e Criciúma, na Arena, Série B. Aí já era um nervosismo maior, né? Pô, não, tá doido. Náutico e Criciúma na Arena, e Boris teve algum problema, o jogo era num sábado, um amigo meu ia fazer uma despedida, ele ia pro intercâmbio, passar um tempão, amigo, meu irmão, assim. E tava tudo certo, eu já tinha comprado as bebidas pra eu tomar, tá toda a festa certa. Eis que na sexta-feira de tarde me ligaram e diz, Boris teve problema aí e tal, não vai poder fazer o jogo amanhã, não tenho ninguém, só tenho você. Topa! Eu nem pensei, eu disse, claro, vamos embora. Na hora. Aí eu liguei pra esse meu amigo, eu disse, bicho, não vou poder ir. Ele falou, pô, tô foda, não sei o quê. Por quê? Aí eu contei a história, ele fez, meu amigo, vá-se embora. Eu volto, vou ficar lá pra sempre não, eu volto. Não se preocupe não. E aí eu fiz o jogo e aquele segundo jogo realmente foi pontapé, dali pra frente e fui fazendo as coisas. Eu tô falando muito, Nivaldo. Quem tem que conduzir é tu, bicho. Não, mas tinha que ouvir, né, por essa história. Praticamente você contou como você virou repórter, que é o que você faz hoje, muito bem, inclusive. Não é porque você tá aqui, não. É um cara que eu elogio quando eu converso. Tem outras conversas por fora também. Eu te agradeço, e aproveitando esse que você já entrou aí nessa parte de repórter, hoje você é repórter do Scred, que é uma equipe, você falou, muito nova, né? João Vitor Amorim, Igor Moura, tem uma galera muito boa. E eu acho que é uma coisa interessante para você, porque, assim, tem uma equipe, tem uma galera mais nova e tem essa galera consolidada, né? Silvério, sim. Haroldo Costa, então tem uma mescla bem legal. Silvério não mais, né? Silvério tá na Transamérica. Isso. Mas enfim. Mas tem Ralf, tem Maciel. Tem Ralf, Maciel Júnior, pô, sensacional. Sim. Enfim, aí, aproveitando, você tá hoje nessa função aí de repórter, me conta como é. Eu sei que tem um rodízio a cada 4 meses, vai do Náutico do Santa pro Sport, só que esse ano vai ser diferente, né? Por conta da pandemia. Você tá com o Náutico, né? Vai ficar com o Náutico até o fim do ano, né? Até o fim do ano, até fevereiro. Até o fim da temporada. Termina em fevereiro. Até fevereiro, né? Até fevereiro. Como é essa mudança? Porque imagina, eu tava imaginando aqui, o cara, por exemplo, vou falar um ano normal, 2019, porque esse ano é atípico. O cara, vamos dizer, fez o Santa no primeiros 4 meses, o Náutico nos 4 meio, aí chega no Sport em setembro. Aconteceu coisa pra caramba durante 8 meses lá no Sport. Teve técnico contratado, técnico mandado embora, jogador que chegou, jogador que foi embora, ação na justiça, batalha política, eleição que está se aproximando. Aí tu cai de paraquedas lá, depois de 8 meses, cobrindo outros times. Como é isso? Cara, é difícil. É assim, 2019 foi meu primeiro ano como titular no Scred, né? Tipo assim, titular de reportagem, né? E aí, por mais que eles me deram essa força, me deram essa confiança, eu peguei o ritmo do trem com o trem em movimento, né? Sempre conversando muito, fazendo... porque assim, Igor já era folguista, mas foi também a primeira temporada de Igor como titular. E eu conversava muito com o João, eu dizia, João, bicho, e aí, como é que é essa troca, tal? Como é que faz, tal? Ele disse, bicho, sempre anota as tuas coisas. E aí eu criei o hábito, eu tenho um caderno do clube que eu cubro, esse caderno geralmente dura todo o período que eu estou cobrindo, né? E tá anotado tudo ali, dos jogadores disponíveis no plantel até o momento que, no caso o Náutico, né, que eu tô cobrindo, o momento que o Náutico mais toma gol no jogo, se é nos 15 primeiros minutos, nos 15 minutos... aquele recorte de 15 e 15, sei como é. De tudo. Absolutamente tudo que eu posso registrar, eu deixo registrado e sempre atualizo. E isso foi uma das dicas que eu fui pegando e tal. E aí, em 2019, eu comecei com o Náutico. E terminado o Pernambucano, mais ou menos, 4 meses ali Pernambucano, né? Eu passei a cobertura do Náutico para João e assumi o Sport na Série B.
E a cobertura do esporte na Série B não durou 4 meses, durou mais um pouco, porque existe também sempre uma abertura muito grande entre os repórteres, né? Por exemplo, o João estava com o Náutico passou da primeira fase da Série C, jogou mata-mata de Série C, jogou final e foi campeão. Não faria sentido um cara que acompanhou toda a competição largar o time justamente no mata-mata. Entende? Sim. Então, assim, a gente conversou e fez, olha, Igor tá no Santa Cruz, João tá no Náutico, eu tô no Sport. Por mim, pro Igor, se trocar, tudo bem. Porque o Santa acabou não avançando de fase, o Sport tá jogando uma competição de tiro longo, e o Náutico tava ali no mata-mata. Só que por João, a gente sentiu que não era justo e que o trabalho que o outro repórter que assumiria, exerceria, não seria tão bom quanto o dele, porque ele acompanhou tudo. Então, assim, para dar qualidade à transmissão, para oferecer o melhor conteúdo, a gente decidiu que o João ficasse até o fim. O João ficou, eu cobri o esporte um pouco mais, e nesse ano o que aconteceu foi o seguinte, quantos repórteres, Nivaldo, tu conhece que já cobriram um clube de futebol numa pandemia? De conversar, você é o primeiro, né? Eu não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum. Então, assim, esses 4 meses sem futebol, na verdade, muita coisa aconteceu e não foram coisas que dá para você colocar no caderninho, entendeu? Sim. Então, assim, a gente sentou, conversou e fez, olha, o que cada um viveu cobrindo o seu clube durante essa pandemia é suficiente para segurar até o fim do ano. E aí a gente sentou, conversou e disse, não, é um ano atípico em todos os sentidos, vai ser também no rodízio. Então, a gente fica até o final da temporada, é justo, porque essa temporada foi diferente e cada um viveu seus pormenores nos clubes. Você já introduziu o assunto que eu ia entrar, que é o caderninho. Eu vejo, acompanho sua rede social, de vez em quando tá lá o caderninho. Eu acho arretado isso, porque cara, eu tenho isso também, de anotar a escalação, anotar o número de números, né? Você tem que ter tudo anotado. Eu botei muita coisa no Excel, mas ainda escrevo muito, né? Aí, quando eu comecei a acompanhar mais sua rede social, aí eu me identifiquei mais ainda com você, né? Porque assim, se um dia, se Deus quiser, né, que eu pretendo trabalhar nessa área, vou ter esse perfil parecido com você, né? E conta a importância que esse caderninho tem para você durante o jogo. Esse caderninho é meu guia de transmissão, velho. Sem esse caderninho eu tô perdido. A pauta vai embora, já era. Esse caderninho, além de ser aquela atualização que eu te falei, jogo após jogo, né, daquela estatística que fica ali sempre, fica ali o registro da partida. A escalação, os amarelos, os vermelhos, saiu em qual tempo, o gol saiu, quem marcou, enfim, tudo fica ali registrado. Todos os jogos do ano estão, do Náutico, no caso, né, que eu tô fazendo Náutico desde o começo do ano, estão registrados no meu caderno. Tudo que aconteceu. Então, assim, aí muita gente, por exemplo, fala, acho que minha irmã falou um dia desse, bota esse negócio no celular, bota no computador. Eu fiz, olha, faz até sentido, faz total sentido que eu coloque no computador. Só que eu tô no estádio, sei lá, tô na ressacada, em Santa Catarina. Não acho tomada em canto nenhum. O celular tá descarregando. Morreu. Perdi tudo. O papel ninguém derruba. O papel ninguém derruba não, velho. Só se tocar fogo, molhar completo, enfim, o papel tá ali. Então, assim, por conta do dia a dia da gente, da correria da gente, em situação normal, a gente viajando e tal, por conta dessa correria, o papel, ele é super importante, porque ele não descarrega, ele não quebra, ele não tem nada, entendeu? Tá ali na minha mão, é só virar uma página ali, tá aqui. Então, o caderno é o guia, velho. O caderno é onde a gente tem anotado tudo, é o caderno que promove o conteúdo da transmissão, os números, os dados, as histórias, as notícias, até o guia, né? A gente, às vezes, chama uma sonora do treinador, tá lá anotado qual é a sonora, tal, o assunto, pra gente não se perder. Então, o caderno é fundamental. O caderno é seu instrumento de trabalho. Seu companheiro de beira de campo, né? Ah, não, companheiro de viagem, de beira de campo. É instrumento de trabalho, fundamental, por sinal. Conta uma história de beira de campo, você estava falando agora há pouco, né? Sempre tem uma resenha, o pessoal cobriu uma Copa. Tem alguma resenha, algum jogador que conversou com você, algum torcedor na arquibancada, alguma coisa de beira de campo, alguma história engraçada? Sempre tem. Putz, tem. Pô, sempre tem. Eu lembrei agora de trilhões. Eu vou contar 2. A primeira, uma vez eu estava fazendo um jogo do Campeonato Pernambucano Sub-20, pela web rádio ainda, pela RCE. E
Era Santa Cruz e Náutico no Arruda, coisa assim. E o goleiro titular era o camisa 12, mas o que entrou em campo como titular foi o camisa 1. E ninguém informou nada. E tava eu, como era uma final, tava não só a rádio pequena, que era a gente, mas algumas rádios grandes também. Tava lá a Jornal, ainda com Renato Andrade. Tava a Transamérica com Fariseu. E acho que era isso. Renata veio aqui já também. Olha, já tá fechando um time legal. Tá fechando sim, tá fechando um time legal. Daí, a gente, pô, esse goleiro aí, né? Não conseguia falar com ninguém, o jogo já começou, lascou. Aí a gente ficou na dúvida, né? E o narrador, no meu caso, o narrador, finalmente ele fulano ou fulano? Os caras, não sei. E eu virava pra Anderson e fazia, Anderson, ele disse, rapaz, também não sei, ninguém tá respondendo. Renata, a mesma coisa, não sei. Eis que Fariseu, a bola tava no campo oposto, Fariseu dá um grito. O nome do goleiro, vamos supor, o titular tava Júlio, sei lá, o nome do cara era Júlio. Aí Fariseu, vamos descobrir agora. Fariseu se levantou do banquinho que tinha atrás, deu um grito imenso. Que legal, Júlio! velho. Júlio! Aí o goleiro virou, ele fez, pronto, é Júlio, anota aí. Ele olhou assim e fez, beleza. Aí a gente, pronto, é Júlio. Pronto, ó, confirmado aqui, é Júlio, viu? Pronto, foi desse jeito. E a outra história, às vezes a gente faz jogo fora de casa, né? Nos jogos que a gente faz fora de casa. Por estar no dia a dia, isso não é uma coisa que eu recomendo, assim, não é para ser feito, né? Mas por estar no dia a dia, às vezes o jogo é muito emocionante e tal, um golzinho no final, você comemora. Não é porque é o seu time, entendeu? Seu time do coração. O time, o seu time é o time que você tá cobrindo, né? Cara, quando a gente diz isso, o pessoal dá risada, mas assim, quando a gente tá no dia a dia, a gente tá vendo trabalho, a gente tá no diálogo com jogadores, com um técnico, com um dirigente, a gente acaba se envolvendo também com a história. É natural. Então, por exemplo, esse ano, Náutico e CRB no Rei Pelé pela Copa do Nordeste. Jean Carlos faz aquele gol de falta. Nos últimos minutos, o Náutico ganha 3-2. Então, assim, quando aquele gol saiu, eu me vi, sabe, maluco. Pô. E aí um torcedor do CRB viu, do outro lado do campo. E aí a saída era na frente das sociais do CRB, onde estava esse torcedor. E aí, cara, quando eu tô passando na frente, esse torcedor contou uma galera, de repente tava todas as sociais do CRB me xingando, valendo, assim, gritaria, o cara querendo pular. Tem um fosso no Rei Pelé, né? O cara só não pulou porque tinha um fosso. Me xingando, assim, apontando o dedo e tal. Eu nunca tinha experimentado aquilo, né? Pô, raiva danada do torcedor. E aí, eis que um cara realmente se exaltou, acho que estava meio bêbado. E aí, o segurança do Náutico, um dos seguranças do Náutico, atravessou minha frente assim e foi peitar o cara. Bora, fica aí. O cara saiu, segurança imenso, né? Aí ele virou e disse, meu irmão, dá bola pra esses caras não, não sei o quê. Então, assim, essa não foi nem uma história engraçada, foi uma história mais, assim... Não, mas foi legal, né? Não, gostei de saber. O cara passou na minha frente assim, e disse, se afasta aí. Aí foi tirar a satisfação com o cara, aí o cara ficou na dele, entendeu? Aí, pô, tranquilo. Mas, assim, tem muita história, cara. Tem muita história. Muita história de verdade. Não, mas é bom saber também esse tipo de experiência que o repórter passa, né? Eu vou ler alguns comentários, tem muito comentário da galera. Vou só registrar as presenças aqui, né? Robson Simplício mandando boa noite. Elia Gera, Tainá, né, que eu registrei a presença dela. Renato Império das Baterias mandando boa noite. Magno 6571. Ítalo CH03. Henrique Lima. Meu amigo João Arthur do Esporte Caruaru. Ô, Nivaldo, tem as histórias de palavrão no ar também, né? Essas histórias são fantásticas. Deixa eu só terminar aqui que eu vou passar para você falar. Lamartine Menezes, Cleiton Severino, João Arthur do Esporte Caruaru, Paulo Sade perguntou se você quer um dia ser narrador. Tem esse desejo um dia, né? Nossa, narrar é dom. Eu acho que narrar é dom. Assim, tudo você treina, né? Quanto mais você faz, quanto mais você repete, melhor você fica. Mas narrar eu acho que é dom, acho que eu não tenho esse dom, não. Nicolas Cardoso, boa noite. Tiago Paudalho, beleza. Conta aí a história de palavrão agora. Pô, tem uma do esporte que é fantástica. Eu tava na RCE ainda. Esporte Grêmio, que o esporte ganhou de 1-0 com o gol de André na ilha. Eu tava lá embaixo. Eu lembro do passe de cabeça de Diego Souza, André deu um toquinho assim, não foi? Isso, exatamente. E Danilo Fernandes estava no gol do esporte. E aí teve um lance que a zaga do esporte parou, pegou muito naquele jogo. A zaga do esporte parou e saiu Luan de frente com o Danilo. E aí Danilo fez uma defesa que até hoje eu não sei como é que ele pegou aquela bola. E tô eu e o Wellington Araújo na pista. O Wellington por outra
emissora, eu junto de Wellington. E aí a gente passa Danilo Fernandes, todo mundo fecha em cima dele para entrevistar. Eu disse, não, vou segurar ele. Quando ele sair, eu vou em cima. A mesma estratégia que eu tive, o Wellington teve. Aí quando ele saiu do bolo, ficou só eu e o Wellington com ele. E aí fez uma pergunta aqui, uma pergunta colar. E aí o Wellington fez assim, quando o Luan saiu de frente com você, o que é que você pensou? Aí ele, muito natural, assim, pegou a toalha, limpou o rosto. Ah, isso é o meu microfone do Wellington, assim. Ele, posso falar? Pode falar, vai. Não tô monetizando Só mesmo. Só pra dar o que aconteceu de fato, né? Ele, quando eu vi o Luan na minha frente, eu pensei, fudeu, né? Fudeu, ele vai fazer gol. E aí eu olho para o Wellington olha para mim, a gente olha para Danilo, ele começa a rir. Desculpa na hora, dá uma reação de puxar o microfone na hora. Não dá, não tem como. Não dá, não. Assim, porque a gente não sabe o que o cara vai falar. Uhum. Na hora que ele falou isso, ele mesmo começou a rir, não conseguiu mais falar, deu as costas e foi embora. Aí no final do jogo ele veio, ele disse, bicho, desculpa, pelo amor de Deus, ali no calor do jogo, eu disse, não, pô, fica tranquilo, só que isso aí repercutiu pra caramba. Aí o Wellington foi trazendo espírito imenso, ele, tá aí o sincero Danilo Fernandes, passou lá pra cima. Foi uma bola que ele levantou o braço esquerdo, assim, já quase passando a bola, não foi? Sim. Defesa espetacular, aquela ali. Defesaça. Eu vou pedir agora algumas opiniões suas. Primeiro sobre o jornalismo esportivo. E essa já é padrão, todo jornalista que vem aqui eu pergunto, que é uma coisa que eu sei que eu vou enfrentar essa dificuldade, né? Mas como você enxerga o jornalista que assume o time que torce? Vê, é um negócio assim, porque eu vou ser bem sincero com você. Eu comecei a acompanhar futebol torcendo pelo esporte. Mas eu não sou aquele cara que, o Náutico perdeu, eu vou tirar onda, o Santa perdeu, eu vou tirar onda, entendeu? Eu sempre respeito, inclusive quero que... Tô vendo aí que o Náutico, mais ou menos, mas assim, o Santa tá com uma perspectiva legal de subir aí. O Náutico, quem sabe, né, se tem uma melhorada com o Clay, né, pode ser que venha também. E o esporte, com o Jair, tá dando cara que é possível se manter, que era um negócio que eu não imaginava. Sim. Com o Daniel, eu não imaginava, né? E hoje eu acho possível, né? Mas como você enxerga o cara que assume o time? Não é que ele vá torcer, mas assim, a torcida sabe, né? O problema é meio que esse. A torcida sabe que ele é esporte. Então, se ele vai falar do Náutico, já fica com o nariz torcido, por exemplo, né? Como você enxerga isso? Cara, é o seguinte, eu acho que o que se criou aqui em Pernambuco, essa cultura do jornalista não dizer o time que torce, foi por conta do torcedor, sabe? Foi por conta da reação do torcedor. O torcedor em Pernambuco, ele não quer escutar a opinião do rubro-negro sobre o Náutico. O torcedor alvirrubro não quer escutar a opinião do tricolor sobre o time dele. Porque, na cabeça dele, aquela opinião vai ser sempre contrária, sempre negativa, sempre ruim, sempre... E assim, a brincadeira, ela faz parte do futebol, cara. É a segunda-feira do cara tirar onda, que perdeu no clássico, que ganhou no clássico, faz parte e é completamente saudável. Eu acho que tem que existir. Agora, claro, com limite, né? Mas tem que existir. A brincadeira tem que existir. Só que o torcedor em Pernambuco, ele não realiza que quem tá com o microfone na mão tá ali para ganhar o dinheiro do ganha-pão dele, entendeu? Ele não tá ali porque na segunda-feira ele tira onda com o pessoal no ar. E aí você vai dizer, pô, tem muito jornalista aqui em Pernambuco que é assim. Sim, mas aí vai do perfil. Vai da linha editorial, tem rádios aqui em Pernambuco que são mais de brincadeira, de tiração de onda. E tem outras que seguem uma linha mais firme, né? Eu vou colocar a Rádio Jornal, que todo mundo sabe que é uma linha mais jornalística. Não que as outras não sejam. Informativa, tá? Né? Informativa, jornalística, enfim. Rádio Jornal, uma linha mais... CBN, Transamérica, CBN, são mais, né? Exatamente. Então, assim, é muito por conta do torcedor, sabe, Nivaldo? Eu gostaria muito de viver num contexto como é o Rio e São Paulo, por exemplo. Que lá você sabe o time que o cara torce e mesmo assim eu discuto. Sou fluminense, você torce pelo Flamengo, mas tá ali comentando o jogo do Fluminense, vai parar pra escutar, pô. Entendeu? O que tem que existir é uma cobrança pelo profissionalismo. O profissionalismo tem que existir uma cobrança muito grande sobre isso. A partir do momento que o torcedor olha assim e faz, pô, esse cara aí tá puxando a sardinha pro time dele, esse cara aí tá... A partir do momento que isso ficar claro, realmente tem coisa errada. Agora, só o fato de você assumir, você ser queimado, pô, isso é muito ruim, cara. E assim, e aí a pergunta que eu faço é, quem quer ser o mártir disso daí? Pois quem quer ser o mártir bronca, dessa história? É bronca, porque no fundo,
todo jornalista esportivo trabalha com isso porque acompanhava o futebol. E se acompanhava o futebol, torcia para o time, né? Não, e assim, quem mentir, quem disser que não, tá mentindo. O cara pode dizer o seguinte, ó, comecei a trabalhar com isso, me envolver, e aquela paixão que eu tinha, eu não tenho mais. Tudo bem. É o meu caso. Aquela paixão que eu tinha, pô, eu era apaixonado, maluco, tava em campo toda semana. Gostava de verdade. Pagava promessa, enfim. Só que isso morreu, velho. Isso morreu assim, sabe? E muito por conta da minha profissão. Assim, o cara pode dizer que realmente sumiu aquela paixão louca. Mas sempre é por um time. Eu gostaria muito que essa história de não pode revelar o time não existisse. Pô, revela o time aí e cobra pelo profissionalismo. Só que o torcedor, a grande parte, né? Não vou colocar todos, não entendem isso. Então, fazer o quê? Né? E, rapaz, o Sport me chamou 2 vezes para comentar naquele estilo de na live, né, sim, do Sport São Paulo e Sport Curitiba, né? Aí o do Sport Curitiba, rapaz, quando o Maílson fez aquele pênalti, eu tava pé da vida, mas eu falei. Tem que segurar, assim, tem que segurar. Não, eu falei de fato, ó, foi desnecessário, ele interpretou mal a jogada. Falei o fato, mas sem expor a minha irritação, né? Aí eu só naquela besteirinha ali, claro que não tem como medir ainda como seria assim um dia eu trabalhasse num grande veículo, mas assim, deu para medir que quando você tá com o microfone na mão, já tem uma barreira automática, sabe? Você não tem aquela mesma reação, sabe? Eu já enxerguei um pouco isso. Com toda certeza. E assim, a paixão vem. A paixão faz parte do que a gente trabalha. A gente só trabalha com isso porque a gente é apaixonado. A paixão vem, mas assim, para quem está no dia a dia e vive um contexto de cobertura como eu te disse, né? A gente viaja e tal. A paixão vem nesses momentos de um Náutico e CRB. Entendeu? Vem num momento de... Pô, eu lembro que ano passado eu fiz Santa Cruz e Imperatriz pela Série C, um jogo que o Santa Cruz virou nos últimos minutos. Ah, aquele 3-2, né? 3-2. Igor Moura tava cobrindo o Santa, eu tava do lado do Imperatriz. Quando sai o gol de Augusto, eu enlouqueço, cara. E aquele jogo era importante porque se o Santa perdesse ou não empatasse, não tinha mais chance de classificar. Então, assim, a torcida de todos da rádio naquele momento era que o Santa Cruz continuasse. Tem que entender, o torcedor, outra coisa que o torcedor tem que entender, cara. Quanto melhor estiver o futebol pernambucano, melhor pra gente. Sem dúvida. Vê o futebol cearense aí, pô. Eu vou te fazer essa pergunta daqui a pouco. Depois eu... Certo. Mas assim, quanto melhor tiver o futebol de Pernambuco, melhor pra imprensa, pô. Então eu tenho um total interesse de ver o Santa Cruz na Série A, o Náutico na Série A, o Sport na Série A, os 3 disputando Libertadores, o cacete comendo nos clássicos. Eu tenho total... Cacete em campo, né? Tenho total interesse que os 3 estejam no melhor nível possível, com os melhores jogadores, com as melhores gestões, tudo. Eu tenho total interesse porque é bom pro meu trabalho, entendeu? Com certeza. Ó, Graça Machado tá falando que hoje a paixão foi substituída pelo Liverpool. É verdade. Isso aí é verdade. Tô sempre acompanhando. Tainá Aguiar falou que se identificou muito com você nessa questão de a paixão dar uma diminuída realmente. Uhum. E João do Esporte Caruaru disse verdade, né? Esse negócio do torcedor realmente funciona mais ou menos assim. Vamos fazer outra pergunta ainda sobre o jornalismo esportivo, que é a questão da oportunidade para os novos jornalistas, né? Você é um novo jornalista, tá numa função, pô, quem não quer, né, ser repórter do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, que é a rádio que tem mais audiência. Eu não ia nem dizer isso, mas vou dizer aqui, né? Que é a rádio que tem mais audiência, né, de Pernambuco, em transmissão esportiva. E você tá lá, pô, cobrindo Esporte Náutico Santa Cruz, fazendo coletiva, né? Como você enxerga essa questão da oportunidade, que é natural, a maioria dos novos jornalistas encontra essa dificuldade de entrar no mercado de jornalismo esportivo, né? Sendo bem realista, né? Pernambuco hoje forma muitos jornalistas para poucas vagas, né? A comunicação, de maneira geral, passa por uma mudança muito forte há alguns anos, e essa mudança tem comprometido financeiramente alguns veículos, né? O momento financeiro do grande veículo ao pequeno não é tão bom assim nesse momento. Isso é natural, tá? Não estou falando do meu lugar de trabalho. Isso é natural. A gente vê as notícias, né? Cada vez mais engraçado isso. As notícias de bastidores da notícia e dos veículos têm ganhado proporção. Everaldo Marques saiu da ESPN para a Sport TV. Foi uma comoção, foi um negócio... Era uma voz muito identificada com a ESPN, né?
A Globo deixou de cobrir Fórmula 1, não vai pagar tantos milhões. Isso aí foi uma loucura também. Então, assim, isso cada vez mais é notícia. Então, assim, a partir desse pressuposto que a gente forma muitos jornalistas para pouca vaga, de fato, ficar inserido no mercado de trabalho, se inserir no mercado de trabalho é difícil. O que eu disse para você, até quando a gente conversava pelo WhatsApp, e aqui eu coloco para quem estiver assistindo a live, quem tiver interesse em seguir esse caminho, é o seguinte, se valoriza muito a experiência, né? Claro que você tem que buscar capacitação, cursos, eu faço os meus cursos relacionados ao futebol, principalmente, tudo. Mas, assim, se valoriza muito a experiência. As experiências que eu tive a oportunidade de ingressar, principalmente na época de faculdade, eu ingressei, abracei todos. E outra coisa, não dá para você também... tô aqui como estagiário, tô ganhando bem, sinto que eu não tô mais aprendendo nada, sinto que isso aqui não vai me levar para canto nenhum, mas tô bem de remuneração. Não, velho. A época de faculdade é a época para você aprender, para você vivenciar, para você ter experiência. Eu passei por assessoria de empresa de saúde, de órgão público, repórter esportivo, tudo. E essa experiência, né, me deu um currículo legal quando eu saí da faculdade. E esse currículo, você olha e fala, você me mandou, eu perguntei, rapaz, me mandou trabalhar. Aí eu pensei que ia ter 2 empresas, 3, né? Tinha uns 7 experiências lá. Então a gente não vai tocar muito nesse assunto, não. Isso chama atenção, cara. Isso chama atenção. Na hora que você, já passou por muito lugar. E o fato de você meter a cara também, sabe? De você ir lá, correr atrás, assim, mandar seu currículo, tentar contato com aquela pessoa que pode ajudar, assim, nunca não se indispor para nada, sabe? Não sei exatamente fazer isso. Claro, tem coisa que você pode comprometer, mas... Bicho, olha, não sei muito bem como é que faz isso, mas me dê a oportunidade de tentar, me explique como é que é e tal. Essa postura proativa... Meter assim, a cara, né? Muita coisa. Meter a cara de verdade, assim. Jornalismo, principalmente. Na área da gente, esportivo, principalmente, assim. Meter a cara de verdade. É isso mesmo. Joseilton Júnior perguntou se você trabalharia na TV. Com certeza. Assim, lá na rádio a gente cada vez mais tem aderido à rede social, né? Feito conteúdo multimídia. E se você olhar por aí... como é o nome dele? Joseilton Júnior. Se você prestar atenção por aí, tem matéria minha na TV Jornal, principalmente nas viagens. Agora a gente está com alimentação, né? Por exemplo, o Santa, João está cobrindo o Santa está até liberando a presença do repórter lá para fazer a matéria presencial. O Náutico, no meu caso, não está. Então a gente fica limitado a matérias por áudio. Mas assim, a gente sempre está mandando vídeo para a rede social, alimentando vídeo, foto, imagem, tudo. Vânio Santana pediu um abraço lá pro Chile, tá falando lá do Chile. De vez em quando ele aparece, um abraço de vez em quando ele aparece aqui nas lives, falando que é seu fã, que você é um grande profissional. Realmente a altura é grande mesmo. E que tá gostando muito na nova geração da Rádio Jornal, né? Que a gente falou aqui agora há pouco, né? Você, João Vitor, Igor Moura, enfim, né? Vamos agora para aquele assunto de falar um pouco sobre o cenário atual do futebol pernambucano. É inevitável a gente tocar no assunto do futebol cearense, né? Porque, Ceará e Fortaleza na Série A ano passado, os dois conseguiram se manter, estão de novo aí na Série A. E assim, historicamente, Pernambuco rivalizava sempre com a Bahia. A Bahia está melhor que a gente uma hora, a gente está melhor outra. Mas, normal. Mas assim, o Ceará botar essa frente foi uma novidade, né? Porque assim, a gente sempre foi o primeiro ou o segundo futebol do Nordeste. De repente, a gente vê o futebol cearense crescendo e num momento que o Sport estava numa B, o Náutico e o Santa na C, né? O Náutico acabou subindo e os caras estavam com 2 na A, né? Como é que você vê esse momento? Esse ano já está muito melhor, né? O Sport podendo ficar na A, o Náutico ali do meio para cima da B e o Santa com a chance aí de subir para B, né? Como você vê o momento atual do futebol pernambucano? Cara, é o seguinte, como você falou, né? A gente sempre teve ali entre primeiro e segundo, né? No Nordeste. É até uma discussão que a gente tem de vez em quando lá na rádio. Se coloca ainda hoje, Pernambuco sempre foi o melhor futebol do Nordeste. Não, a gente teve momentos ruins e momentos bons, como a Bahia teve momentos ruins. Eles já tiveram os 2 na C, né? Os 2 na C. Então, assim, é cíclico, né? Não dá para ninguém estar no topo o tempo todo. Ninguém. Sim. Então, partindo desse pressuposto, a gente vê o Ceará hoje. Cada vez mais o futebol, Nivaldo, cada vez mais o futebol depende também do que acontece fora de campo, cara. É indiscutível. É indiscutível que você, com a melhor estrutura de treinamento, com a melhor estrutura de dia a dia, com o pagamento em dia, com
clube estruturado, com finanças organizadas, é indiscutível que você tem uma maior chance de sucesso. Por que maior chance? Porque garantia o futebol não lhe dá. Nenhuma. Rapaz, o pode... Sport ganhar do Grêmio lá, no Arena do Grêmio. Eu, mesmo sendo torcedor do Sport, fiquei surpresíssimo. Não esperava. Cara, e outra coisa, você pode ter o clube saneado. O clube não deve um centavo a ninguém. E pode ser rebaixado. Que é um grande problema. O Sport, em 2012, se eu não me engano, foi rebaixado com tudo em dia, se eu não me engano. O CSA, ano passado. Sim. Mas também o CSA assim, foi vamos dizer assim, foi um risco calculado, né? Claro, mas assim... Eles não investiram tanto, sabendo que tinha o risco de cair, mas a queda não quebrou, né? E seguiram a cartilha, né? 250 treinadores, 7 mil jogadores, enfim. Mas assim, quando eu coloco o CSA, é o seguinte, quando no final de 2019, o CSA praticamente rebaixado, saiu um documento do Ministério Público, sei lá, dizendo que o CSA era um clube saneado. Não existia um centavo de dívida do CSA. Um clube que, quando o Rafael Tenório assumiu o presidente, não tinha nem conta bancária. Então, assim, por isso que eu coloco, não é sucesso, não é garantia de sucesso. Você aumenta as suas chances. O que a gente está vendo no futebol cearense são gestões que pegaram os clubes, disseram assim, esquece essa parada de vamos subir, contratar jogador A, B, pagar 150 mil, 70 mil numa Série C, vamos organizar a casa e depois a gente foca no campo e bola. E aí, bicho, quando você trabalha assim a longo prazo, pronto, eu vou mudar o que eu disse, né? Quando você trabalha com austeridade a longo prazo, o sucesso vem. Independente, esqueça. Vai vir, vai demorar 3 anos, vai demorar 5, 10 anos, mas vai vir. Se você fizer tudo certinho, vai vir. Não vai vir a curto prazo, né? Ali no momento. Mas Fortaleza e Ceará foram assim. E assim, esse momento que a gente está vendo no futebol cearense é a prova disso. A prova disso, de que casa organizada reflete sim no futebol. São clubes que não estão na Série A à toa e são clubes hoje ricos. Ricos. E eles têm uma sorte, eu digo que é uma sorte entre aspas, que assim, eles passaram muitos anos na B, o Fortaleza até na C, sim. Sem se endividar tanto, porque muitas vezes não brigavam para subir, e no momento que eles chegaram na A, é o momento de maior remuneração, né? De cota, né? Sim. Não, e assim, teve essa sorte, né, esse acaso, mas, cara, se você for parar para pensar, o Ceará contratou na janela, não contratou por empréstimo. Comprou Charles. Comprou, Vinícius, que aí é uma coisa. Comprou. Contratação de Charles é emblemática. Jogador do Ceará. O Sport perdeu um jogador para o Ceará no dinheiro, eu nunca imaginei. Exato, não. Comprou Charles. Trouxe Rafael Sobis, Vinícius. Manteve Fernando Sobral. Trouxe 2 laterais de altíssimo nível. Praz, né? Fernando Praz. Falei não. Fernando Praz, enfim. O Fortaleza também, mantendo um treinador de salário alto, que é o Rogério Ceni. E tem uma diferença, o Fortaleza não gasta tanto com contratação, preza mais por uma continuidade de trabalho. Sim. A gente está vendo esse fruto sendo colhido também. Então, assim, são estratégias diferentes de investimento de mercado, de construção, de planejamento, de gestão, mas que ambas dão certo. Então, além de tudo, são clubes ricos. Estão lá por mérito deles, por mérito de gestão. A gente não tem que olhar, poxa, era para ser a gente. Não, vamos chegar lá. Entende? Eu acho que é desse jeito. E o Bahia não fica muito atrás, não, tá? Bahia, é absurdo o que o Bahia faz hoje. Assim, a posição na Série A pode estar muito ruim nesse momento. Ok, concordo. Mas não deixa de lado o que tem feito o Belintani e toda a equipe. E como você vê a perspectiva de daqui a uns 3, 4 anos? Será que o Sport vai dar uma equilibrada aí financeira? Porque o que eu percebo é que ano passado foi uma conta mais ou menos assim, ó. A gente vai zerar o ano, vai ser um ano que a gente não vai aumentar a dívida, mas não vai quitar, para poder subir e aí começar a quitar. Eu acho que foi mais ou menos por aí o pensamento do Sport. Foi uma aposta, né? Ó, a gente vai dar o all-in para subir e subindo a gente começa a pagar a dívida. Eu sinto que foi mais ou menos por aí. Foi como você vê daqui a uns 3, 4 anos, como você acha que vai estar? Eu cobri o Sport em 28 de 38 rodadas, né? Deu para viver muita coisa, conviver com os dirigentes e tal. E todos eles diziam assim, Antônio, se a gente não subir esse ano, a gente não sabe o que fazer no que vem.
A gente não sabe qual vai ser o futuro do clube ano que vem. E subir em 2019 era condição sine qua non para a sobrevivência do clube. Estou falando da instituição esporte. Uhum. Porque eles sabiam que as causas e as cobranças viriam agora em 2020. Só não contavam com a pandemia, né? Mas assim, ninguém contava. Mas era a condição sine qua non para a sobrevivência dos clubes. Quando você fala em futuro, eu acho que é indiscutível que em termos de gestão e futuro, o Náutico hoje é o clube com, assim, o melhor caminho que a gente enxerga, né? É o clube que está quitando suas dívidas. Só na semana passada quitou quase 2 milhões de reais de dívidas com Oliveira e Milton Cruz. Caramba, e é um negócio, porque eu ia dizer, a Oliveira, pô, ele jogou no Náutico em 2013, velho. Pra você ver, Aí chega agora o cara que tá 3, 4 gestões depois assumindo, né? Esse passivo. Exatamente. Aí. Assim, você vê o Náutico hoje sendo o clube, de fato, para o futuro. O clube que tá saneando, tá pagando as dívidas, tá pagando em dia, tá investindo em categoria de base, tá tendo retorno no investimento de categoria de base com venda de atleta. Então, assim, é o clube que, de fato, tá no melhor caminho, quando a gente pensa a longo prazo e considera a gestão. O esporte, eu acho que esses próximos 2, 3 anos vão falar muita coisa do esporte. Eu acho que a permanência desse ano já vai ser um belo passo, viu? Não. Permanência nesse ano, olha, se ninguém contava com isso, no começo da Série A eu também diria que o esporte iria cair. Sim. Mas, assim, se o esporte permanecer, vai ser algo que, se a gente for imaginar que o esporte ia cair de novo, tal, para se reerguer ia demorar um pouco. Mas se permanecer, já adianta alguns passos, sabe, para se estabilizar. Mas ainda assim, causa de Richelli, enfim. A causa de Richelli foi uma bomba grande, viu? Cara, a causa de Richelli é o seguinte, 20 milhões, não tem como o esporte escapar dessa. Não tem. Não tem como, não, vai ter que ter oralzinho bem. Vai ter que demorar vai ser 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos pagando. Exato. Então, assim, o esporte vive um período que eu diria para você que a permanência pode ajudar muito e esses próximos 2 anos também vão dizer muita coisa. E aí o torcedor rubro-negro, no final do ano, tem uma escolha muito importante a ser feita, que é a eleição. Quem vai comandar o clube nesse momento difícil. E, assim, pensem direitinho, tá? É que nem política mesmo do Brasil, assim. Só que num negócio menor, né? Óbvio. Então, pensem direitinho quem vai assumir o clube num momento difícil como esse, né? O próximo mandato, o próximo presidente vai dizer muito sobre o futuro do clube. E a respeito do Santa Cruz, sair da Série C é o primeiro passo, cara. Sair da Série C é o primeiro passo. Não tem, velho. Eu tô aqui com o medo do esporte, mas eu vou dizer, não tem condição, pô, do Santa Cruz jogar uma Série C com Oeste na B, pô. Não tem. Assim, não dá para pensar num futuro de austeridade, de um Santa Cruz equilibrado, se o Santa Cruz ficar na Série C. Não dá. Acho que o primeiro passo é sair da Série C, sair desse buraco, aí, de fato, dá pra gente pensar no futuro do clube. Mais alguns comentários aqui, né? Vânio Santana falou que CSA, América de Natal e Náutico caíram 3 meses antes. Acho que o CSA ainda brigou mais. Peraí também. Não sei. A CSA ainda venceu o Cruzeiro 1-0? Não, o CSA ainda brigou ali. Eu acho que umas 2 ou 3 rodadas antes do fim só, que ele caiu. Ainda deu uma frente. Aquela vitória do Ceará contra o Cruzeiro. Aquela vitória do CSA contra o Cruzeiro. Que Thiago Neves perdeu o pênalti. Foi, exatamente. Aquela vitória deu esperança pro CSA. O CSA ainda tinha chance matemática depois de vencer o Cruzeiro, mas ainda não deu certo, né? E o Cruzeiro fez um esforço grande para cair, viu? Porque o Ceará pediu para cair, mas o Cruzeiro não deixou, né? O Cruzeiro pediu para cair mesmo, cara. O Cruzeiro, assim, seguiu toda a cartilha. O Ceará pediu, mas o Cruzeiro não deixou. Exatamente. Porque pediu mais ainda. Exatamente. O Cruzeiro fez questão de cair. Assim, fez questão de cair. Inclusive um dos clubes que, até pelo momento atual, assim, momento eu digo hoje, é um dos clubes que eu tenho grande preocupação no futebol da gente, futebol brasileiro, assim, porque tá brigando para não cair na Série B atualmente. Rapaz, ele começou descontando os 6 pontos a menos, ele começou com 3 vitórias. 9? Eram 9 pontos a menos. Aí ele já começou zerando, né? Começou ganhando e tal. Aí eu olhei e falei, isso aí vai ser café pequeno, o Cruzeiro vai subir. Rapaz, algumas rodadas depois, quando eu fui olhar, a situação tá complicada, viu? O Cruzeiro tá me apanhando pra CSA de novo, pra Cuiabá, pra essa galera. O CSA era o Lanterna, né? Era o Lanterna. Então, assim, é um time que eu tenho preocupação, assim. O Cruzeiro cair pra uma Série C vai ser um pandemônio no futebol brasileiro, né? Mas, enfim,
Tá fora do nosso eixo. Ele não subir para A já vai ser uma coisa assim, vai quebrar um paradigma, né? Porque Sim, daqueles times do G12, tirando aquele Bate caso e do volta, Fluminense, tirando aquele caso do Fluminense nos anos 90, até hoje foi bate e volta, né? Exatamente. Se o Cruzeiro não subir, vai quebrar um paradigma aí. Todo mundo Vai olhar, virar ó, tá confusão. vendo? Série B também não é matinha, não, viu? Exatamente, com certeza. Série B é o campeonato mais difícil que a Série A. Eu digo isso com tranquilidade. Porque é muito equilibrado. Muito equilibrado. Assim, Muito é um nivelado equilibrado, por né? baixo? É um nivelado por baixo? Sim. Eu ok. digo pela Série B do ano passado. Não tinha nenhum Sim. time. Pô, aquele Bragantino ali, eu vou te dizer, velho. Eu via jogos deles. Eles matavam o jogo no primeiro tempo. Quase todo jogo. No primeiro tempo eles faziam 2-0. E no segundo só administravam. Assim, Série B é um campeonato... Pegou o Sport 2 vezes, um empate lá e o Sport ganhou na ilha. Venceu aqui. É um campeonato mais difícil que a Série A. A Série A tem mais qualidade, óbvio. Mas é um campeonato mais difícil que a Série A pelo nível de equilíbrio. Equilíbrio grande. É muito equilibrado a Série B. É difícil jogar a Série B. A pontuação fica bem pertinho ali. Então, Antônio, queria te agradecer. Foi muito legal contar contigo já passou? hoje. Chegamos aí, né? Pô, combinamos uma hora, estamos batendo uma hora. É verdade, velho. Queria te agradecer a presença de todos aí, ó. Hugo Rosas, Gustavo Souza, Yuri Miron, Caio César, Vânio Santana, todo mundo participou. Queria agradecer muito. E você pode fazer suas considerações finais aí. Ô, Nivaldo, te agradeço pelo convite, velho. De verdade, sabe que eu tô sempre à disposição. O dia a dia é corrido, né? Tá voltando a ser corrido, mas sempre que eu tiver tempo vou atender vocês. E não só a página do Esporte Números, mas também fanpage de Náutico, de Santa Cruz, quem quiser, enfim, bater esse papo, a gente sempre vai bater esse papo. É um prazer muito grande, de verdade, compartilhar um pouquinho dessas experiências. E, cara, teu trabalho é fantástico, velho. Eu já disse pra você outras vezes. A primeira vez que eu te encontrei, acho que foi no jogo do Sport ano passado. Foi o Sport Ponte Preta, foi o jogo do acesso. O jogo do acesso, não foi? Foi. Sport Ponte Preta. Aquele jogo interessante também. Eu lembro que João já estava na cobertura. E quando chegou no estádio, Guto sempre chegava caladão, assim. Quando o Guto chegou no estádio, nunca vi Guto brincar nem nada na chegada. Calado, sério. Quando o Guto chegou no estádio, viu eu e João junto com o microfone na mão, ele fez: subimos. Os dois repórteres estão aí. Os dois repórteres do acesso estão aí. Eu disse: minha preocupação era ver você, era ver João com outro repórter. Tô vendo o jogo com você, acabou-se. Eu disse: porra. Não, e depois foi só resenha com o Guto, das melhores pessoas que eu já encontrei no futebol. Mas enfim, pô, teu trabalho é arretado, é muito bom mesmo, assim, eu acompanho de verdade. Esse trabalho de números ajuda muito a gente também, cara. A gente às vezes vai nas fanpages dos clubes, que tem fanpage estatística do Santa, do Náutico. A gente também vai nas fanpages desses clubes, confere um dado ou outro, ajuda muito a gente. E continua, velho. Segue aí esse teu caminho. O jornalismo tá na Unicap, né? Tô no segundo período, né? Mas é o segundo período maluco, porque eu sou formado em Direito, então eu dispensei cadeira, adiantei, aí tá uma maluca. Sim. Tem cadeira do quarto, mas eu tô no segundo. Se tu gosta, segue, mete a cara, corre atrás. Tu tem meu número também, qualquer coisa é só falar. E, de verdade, parabéns pelo trabalho. Eu que dou parabéns pelo seu. Você, apesar de ser mais novo que eu, bem mais novo que eu, vou fazer 30 agora em novembro. Cara, se você é uma referência pra mim, você é formado em Direito, já falou que é mais velho. Eu sou formado em Direito, mas na experiência de jornalismo esportivo, quem tem é você. Então, eu tenho você como uma referência, apesar de ser mais novo que eu. Sim, não, e esse negócio do caderninho, quando eu vi o negócio do caderninho, eu fiz, pô, esse é o cara, vou acompanhar mais ainda. É porque não tá aqui perto, senão eu mostrava um pouquinho do caderno, mas enfim, te agradeço, de verdade, velho. Tamo junto. Valeu, sucesso sempre, João. João. Todo mundo confunde. Pensei João. Não, porque eu pensei João Gabriel, que normalmente Gabriel é João Gabriel, né? Sim. Antônio. Mas todo mundo Gabriel. Eu com João direto. Valeu mesmo. Sucesso sempre. Às vezes chamam João de Antônio, é direto, mas enfim. João Vitor. Mas foi porque eu pensei João Gabriel por um ato falho. Sucesso sempre, Antônio. Sucesso sempre, Antônio. Valeu, meu velho. Tamo junto.